Olá, olá a todas, que a paz seja convosco. Sejam muito bem-vindas ao nosso estudo da semana. Deus fala por intermédio de nós e por meio da sua palavra. Deus não apenas fala por meio da sua palavra, mas também por intermédio de nós. Como? Transformando as Escrituras em oração. Toda crise que sobrevém ao ser humano remete a duas perguntas. Será que Deus está no controle? Será que Ele me ama? Se Deus está no controle e nos ama, então não há crise. Apenas circunstâncias colocadas por um Deus amoroso para nos trazer para mais perto dele. Usando as Escrituras como ferramenta de oração, podemos comunicar isso de forma mais amorosa às pessoas ao nosso redor. Podemos ser uma pessoa por intermédio da qual Deus pode falar muito diretamente. Com que frequência você fica sem palavras? Bem, você não ficará se tiver conhecimento das Escrituras. Quantas vezes você já disse alguma coisa errada? Bem, você não fará isso se conhecer e orar as Escrituras. Como você faz para conhecer a vontade de Deus para a sua vida e como ajuda os outros a encontrá-la também? Essa é uma pergunta feita por muitos cristãos todos os dias da semana. É verdade que algumas coisas permanecerão sempre um mistério, mas Deus fala plenamente sobre a sua vontade por meio da sua palavra. Aqui, novamente, colorir as Escrituras pode ajudá-la quando você ou alguma outra pessoa precisar de uma direção específica. Ao usar as Escrituras como ferramenta de oração, você não tem de se preocupar se está ou não orando de acordo com a vontade de Deus, porque você está. Helen Stern, que desenvolveu o sistema de cores e códigos para a Bíblia, o qual apresentamos ontem, utiliza aquelas partes destacadas para usar as Escrituras como ferramenta de oração. Tente fazer isso. Será uma bênção maravilhosa para você e para aqueles que estão ao seu redor. Escolha uma passagem como a do Salmo 1, verso 3 e substitua o nome da pessoa. Nesse exemplo, eu usarei a minha filha. A autora usou o nome da filha dela. E eu vou aproveitar este momento para colocar o nome dos meus filhos. Depois você faz isso também. Amém? Isso é um exercício de fé e uma forma de orarmos a palavra de Deus. Aimee e Esther. Aimee, Miriam e Katniss. Todas são Esther. Eu oro para que vocês sejam como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, que tudo o que vocês façam prospere. Não é preciso se preocupar se estamos orando certo lendo a palavra, não é? Ou talvez eu ore no livro de Hebreus, como estamos lendo, e hoje estamos no capítulo 13, a propósito. Então, Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. E vou colocar o nome dos meus filhos para os meus filhos, Abner e Jeiel. Abner e Jeiel, que a paz de Deus, o grande pastor das ovelhas, conceda-lhes tudo o que precisam, a fim de que vocês façam a vontade dele. Abner e Jeiel, a minha oração é que ele realize em vocês o que é agradável para ele, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui, quem seja a glória e para todo sempre. Amém. Meu versículo favorito para momentos de desânimo é Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 25. Veja que Lamentações é o nome de um livro, né? Não significa que um livro favorito dela é sobre lamentações. É para quem é conhecedor da palavra e ninguém se engana. É assim que eu o transformo em oração. Vamos ler? Eu descanso em ti, Senhor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor. Portanto, porei a minha esperança nele. O Senhor é bom comigo e porque a minha esperança está nele, porque eu o busco. Amém? Já é uma oração tremenda, não é mesmo?
Quando a sua família enfrenta situações impossíveis, você precisa se lembrar de que todas as coisas são possíveis para Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, sempre que você encontrar um versículo descrevendo o poder de Deus ou o poder da sua palavra, marque-o de roxo para a realeza. Um versículo roxo maravilhoso é Isaías capítulo 46, versículos de 9 a 10. Enquanto família, você pode orar assim: Senhor, nós nos lembramos das coisas passadas, das coisas de muito tempo atrás. Nós te adoramos porque o Senhor é Deus e não há nenhum outro. O Senhor é Deus e não há nenhum outro como tu, Pai. Nós o agradecemos porque o Senhor se faz conhecido desde o início até o fim, desde tempos remotos até o que ainda virá. Nós sabemos que o teu propósito ficará de pé e o Senhor fará tudo o que lhe é agradável. E graças a Deus, enquanto família, nós descansamos nisso. Espero que você tenha aproveitado o exercício de ontem e procurado e colorido os versículos e as passagens que falaram com você. Nós iremos fazer mais disso hoje. Procure as passagens a seguir, as quais falam sobre situações específicas, e marque-as para referências futuras. Sugeri as cores que eu escolheria, mas você pode usar as suas próprias categorias, ok? E aqui você pode ver, depois eu vou colocar logo abaixo desse vídeo uma foto para ficar mais fácil de você acessar e poder ler cada passagem aqui marcada e colorir na sua Bíblia. São orações para as famílias, orações que vão dar direção para o casamento, orações para os nossos maridos, orações para as crianças, orações de encorajamento. São vários textos da palavra de Deus para você refletir e orar a palavra de Deus. E finalmente, minhas irmãs, esta é a minha oração para vocês. Marque de azul. Que o Senhor abençoe, querida leitora, à medida que você orar no Espírito em todas as ocasiões, com todas as suas preces e pedidos. Você vai ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Amém? E amém, Senhor. Como Deus nos instrui, como Deus é poderoso e Ele sabe exatamente o que precisamos. E talvez muitas das nossas orações, quando a gente começa, às vezes a gente fica pensando: o que será que eu vou dizer? Então Deus nos orienta até mesmo nisso. Começamos a orarmos a própria palavra do Senhor e depois o Espírito Santo, Ele estará nos ajudando. E se mesmo que palavras não possam ser suficientes, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos gemidos inexprimíveis, Ele conhece talvez as lágrimas que você irá derramar. Esse é o nosso Deus, mas nós temos que buscá-lo para que Ele possa cada vez mais nos transformar para sermos usadas poderosamente nas suas mãos. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e depois vamos mais um livro na contramão do mundo, amém? Porque Deus vai nos transformar a cada dia através da sua palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente, você que até aqui está comigo nesse propósito. E vamos firmes, vamos permitir sermos transformadas, porque a nossa intenção não é somente ser socorridas, mas é nos tornar ferramentas úteis e poderosas nas mãos de Deus para socorrer aqueles que nós amamos, aqueles que vão aparecer na nossa caminhada e que precisam, muitas vezes com urgência, de um socorro. E assim como Deus cuida de nós e nos socorre, nós poderemos também socorrer alguém. Amém?